Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e, como eu sempre comento, esses vídeos servem apenas para registrar as impressões das minhas últimas leituras e do que, enfim, pelo menos eu crio esse catálogo, compartilho as minhas impressões com vocês e deixo aqui registrado para a posteridade. Pois bem, eu acabo não de ler, mas de reler e reler novamente uma obra que é um verdadeiro marco para os gibis do final dos anos 90. Eu estou falando sobre nada mais nada menos do que o Prego. Pois é, aqui ela foi encadernada pela editora Eagle Moss, nesse formato, entre aspas, vamos dizer que de luxo. Eles têm essa coleção de graphic novels da DC Comics. Assim, já passou do número 140, eu acho. Todo mês eles lançam algo novo. Mas eu comprei um ou outro títulos que me interessavam. E essa minissérie, o Prego, ela originalmente foi publicada no ano de 1998, ou seja, lá na pré-história, ainda no século XX, né, em 1998. É uma microsérie em 3 edições que a Eagle Moss publica aqui no Brasil encadernado nesse formato único. O que mais me agrada nessa coleção da Eagle Moss, que assim, se você quiser acompanhar agora, infelizmente não vai conseguir, porque são muitos títulos, como tu acha que já passa do número 150. Então eu recomendo que vocês façam o mesmo que eu faço. Escolhe ali os títulos que vocês acham mais interessantes, dos personagens que mais lhe agradam, que no meu caso são, por exemplo, a Liga da Justiça, a Mulher Maravilha, o Lobo, o Batman. Aí eu compro um ou outro desses encadernadinhos da Eagle Moss e o resto eu simplesmente ignoro porque são muitos, seria impossível comprar todos. E aí, repetindo, o que eu acho mais legal dessa coleção de graphic novels da Eagle Moss é que no final de cada edição eles trazem uma edição clássica de algum dos personagens que aparece aqui, que no caso eles compilam a Superman 13, é o número 13, que é a primeira aparição. Não é a primeira aparição, mas é a primeira vez que o personagem é nomeado, que é o Jimmy Olsen, né? Não sei se eu deveria... Enfim, que é um personagem que aparece aqui. E é bacana porque você tem uma ideia de como era o personagem Superman lá em finais dos anos 30. Acho que é 33, 34 que ele é criado. Você tem uma ideia de como ele era desenhado, como eram essas personagens clássicas, né? Como o Superman, o seu... Porque o Jimmy Olsen não era uma espécie de versão mirim do Superman. Ele era um foca, um tipo de estagiário, que trabalhava na redação do Clarim Diário. E casualmente ela ajudava o Clark Kent barra Superman em alguma trama. Como, por exemplo, muito posteriormente, o rei Jack Kirby fará, né, na sua série do Jimmy Olsen, né, pelo menos dos títulos que ele levou. E o que mais me chama a atenção aqui não é essa primeira vez que o Jimmy Olsen é nomeado dessa forma, porque ele já havia aparecido antes, mas ele não tinha nome. Era só um garoto, um estagiário, um foca que ajudava o Clark Kent e a Lois Lane. Mas o grande destaque aqui nessa edição são dois. Primeiro é o vilão, que é um assassino, é um arqueiro verde assassino, mas não é aquele arqueiro verde que você está pensando, é um outro, é um personagem genérico que infelizmente tem essa característica em comum com o outro arqueiro verde famoso. E além dessa curiosidade, aliás, essas são 3 curiosidades. Primeiro, dessa Superman 13 que ele compila aqui. Na verdade, são várias curiosidades. Primeiro porque você aprende como era a narrativa e como esses personagens eram apresentados ali em meados dos anos 30. Depois, a primeira vez que a personagem Jimmy Olsen recebe esse nome. Depois, essa curiosidade inusitada de um vilão chamado Arqueiro Verde. E, por fim, é o papel que aqui na narrativa a Lois Lane desempenha. Porque nos anos 30, em especial na sociedade americana, havia muito machismo, preconceito, uma visão limitante em relação ao papel das mulheres nas representações artísticas, nas manifestações artísticas, seja no teatro, no cinema, na literatura e, por que não, nos gibis.
Mas aqui a Lois Lane tem um papel de destaque na trama. Ela não é simplesmente uma mocinha indefesa que está ali aguardando por ser salva pelo herói, que é o Superman, ou Clark Kent, ou Jimmy Olsen, ou seja lá o que for. Não. Ela tem uma postura que é bem incisiva e decisiva no desenrolar da trama e se veste de uma forma muito elegante, com um chapéu verde, bem curioso, porque na verdade todos os personagens aqui usam roupas que são muito garbosas, né? Claro, porque é uma revista dos anos 30, acho que se não me engano é 30. Eu não sei exatamente de quando é essa edição aqui. Eu não sei se é de 38, na verdade é de 1941. Agora falar propriamente sobre The Nail, né? Ou o prego. Do que trata essa revistinha aqui? Na verdade, ela é um exercício de criatividade. A história, ela não se passa no universo oficial ou canônico da DC, é simplesmente um exercício de experimentalismo e de criatividade. Com aquela história, né, de que, como é que se diz? Eventos inusitados podem promover alterações significativas, né? Aquela questão da teoria do caos, né? Uma borboleta pode bater asas em Pequim e provocar um furacão, sei lá, no Golfo do México, na Califórnia. Ela trata de, como é que eu posso falar, usando uma expressão simples, da imprevisibilidade em sistemas complexos. Porque, repetindo, os autores aqui da obra, né, o roteirista e o desenhista, né, o Alan Davis e o Mark Farmer, que, cara, eu gostei muito da narrativa, que não são muito positivos, é bem direto, gostei do desenho, porque assim, eu gosto de desenhar e admiro muito um desenho que eu acho agradável. E aqui essa dupla, né, o Alan Davis e o Mark Farmer, trazem personagens que têm uma certa... tem um toque ali estilístico próprio, característico deles, mas assim, não consegue reproduzir, tem uma reprodução da figura humana, assim, que guarda um certo realismo, que é uma coisa que sempre me agrada nesses gibis. Não tem nenhum desenho que anatomicamente é muito desproporcional ou errado. E como é que se diz? E o roteiro é muito hábil, porque ele apresenta basicamente todo o universo aqui, né? O gigantismo do universo da DC Comics, resumido em 3 ediçõezinhas que compiladas formam o Prego, que é essa aventura aqui envolvendo toda a Liga da Justiça, né? Na verdade todos os personagens aqui do universo DC Comics regular, do povo da eternidade, do conflito entre o Pai Celestial e Darkseid, da Patrulha do Destino, dos Homens Metálicos, da Tropa dos Lanternas Verdes, do Planeta Oan, da própria Liga da Justiça da América, dos personagens do entorno do Superman, da Lana Lane, como é que é o nome? Da Lois Lane, do Jimmy Olsen, do Lex Luthor, do Jonathan e da Martha Kent, da Pequenópolis, né, o Smallville. Quer dizer, nessas 3 edições, essa dupla aqui de artistas, eles conseguiram sintetizar toda a grandiosidade do universo DC não vou dizer, uma mega saga, né? E compilada em 3 ediçõezinhas. E do que trata o Prego? Eu vou dar um rápido, não vou dizer que é spoiler, porque ele conta logo na primeira página. Porque todo mundo sabe que esse universo de super-heróis da DC Comics surgiu na Action Comics número 1, que tem como protagonista o Superman, que se não me engano ela é de 1934. Deixa eu colar aqui para ver se eu não estou dizendo nenhuma bobagem. Acho que é de 34, é 34? Não, 1938. Né? Não, acho que é de 34. Não sei. Pode ser que é de 34, 38, é por aí. Você quer na década de 30, né? Então, esse universo da DC Comics, ela foi inaugurado na Action Comics número 1, protagonizado pelo Superman, né? Pelo Kal-El, pelo último sobrevivente do planeta Krypton. E aqui, né, a dupla
de artistas, né, o Alan Davis e o Mark Farmer, eles fazem, eles realizam um exercício de criatividade, que ele diz o seguinte: o Superman, ele é um símbolo de justiça, de honra, né, de abnegação, que serve de farol para esses demais meta-humanos, né, super-heróis que aparecem aqui nesse universo da DC Comics. Aí eles fazem um exercício que é o seguinte: e se o Superman não, e se o Kal-El não se tornasse um super-herói, né? Se o Superman não existisse, quais seriam as implicações disso para toda essa vastidão do universo da DC Comics, né, nos gibis, né? Aí diz que vai ali do conflito entre o povo da eternidade e os paridemônios, né, entre o Pai Celestial e o Darkseid, passando pela tropa dos Lanternas Verdes, de Oa, pela Patrulha do Destino, os Homens Metálicos, a Liga da Justiça da América, enfim, né, envolvendo todos esses personagens do universo DC, né? E ele diz que né, o que aconteceria se o Superman não existisse, se o Kal-El, né, esse último filho de Krypton, não se transformasse no Superman. Então, não vou dizer que é um spoiler, porque isso é narrado logo na primeira página e a trama cresce aos poucos. Ele só diz o seguinte, que o Kal-El, esse último sobrevivente de Krypton, que é o nosso Superman, ele, na infância, ele foi, assim que ele caiu no planeta Terra, né, no meio oeste americano, né, no Kansas, ele foi encontrado pelo casal Jonathan e Martha Kent, né, na versão oficial da linha cronológica da DC Comics. Aí aqui os artistas falam o seguinte: e se a Martha e o Jonathan Kent não encontrassem o bebê Kal-El? Né? Quais seriam as implicações disso para o universo DC Comics aqui, né, desses super-heróis? Ele começa com essa premissa básica, apresenta isso na primeira página e corta, né, feed, avança no tempo, 24 anos, e mostram Lex Luthor sendo reeleito prefeito de Metrópolis. Aí você já tem aquele espanto, não é? Como é que isso aconteceu, né? Lex Luthor não era um vilão, não era o arqui-inimigo do Superman, do Kal-El, né? Como é que isso acontece? Aí ele, aos poucos ele conta essa história, né? Sem o Superman, uma série de pequenos atos se desencadeiam que vão conduzir à destruição do mundo, né? Eles vão mostrando isso aos poucos e repetindo, né? Como que a ausência do Superman interfere no desenvolvimento ali, na manutenção de todo esse universo da DC e nas histórias em quadrinhos. Assim, é bem, assim, como eu disse, não é uma leitura para você que está iniciando aí o contato com os gibis, né? Se você tem 8, 10, 12 anos, porque exige que você conheça minimamente esses personagens, senão você fica meio que voando, né? Tem a participação também, por exemplo, da família do Batman, né? Da Batfamília, né? Do Coringa, né? Claro que esse principal vilão do Batman, tem o John Jones, né, que é o marciano, e tem uma cena aqui que eu gostaria de mostrar, assim, eu não vou mostrar muito para não ser muito revelador, vou evitar dar os spoilers de como essa história se desenvolve, mas, por que ela se chama O Prego? Porque o Jonathan e a Martha Kent sairiam da sua casa, no sítio, né, na fazenda, para ir para Pequenópolis, ou Smallville, e, poxa, no caminho o pneu do carro furou, o carro tem um prego na estrada, então eles desistem de ir para a cidade, por causa desse contratempo, e voltam para casa. E por causa disso eles não encontram o bebê Kal-El. Pronto. É isso que aparece na primeira página da revista, e daí o que acontece com o universo DC sem a participação do Superman. Pronto. Esse foi o exercício de criatividade que eles fizeram, e eu só queria mostrar Nossa, não sei se eu posso mostrar isso aqui. Não, isso aqui eu não vou mostrar não. Mas tem uma cena aqui que eu guardei para mostrar, que é a Mulher Gavião saindo de um prédio em chamas, com as asas delas assim cobertas, né, das labaredas de fogo, e carregando no braço duas crianças que ela salvou do incêndio. Que eu achei um desenho assim espetacular, cara. Eu queria procurar, depois eu vou procurar essa imagem
pela internet, eu vou escanear e vou transformar isso aqui num pôster para colar aqui na parede, que eu achei impressionante com a qualidade do desenho, porque assim, eu não li, assim, li, né? Porque eu li Aqueles nas Infinitas Terras. Mas assim, tirando Aqueles nas Infinitas Terras, eu não tinha lido nenhuma revistinha. Na verdade, eu não li nenhum gibi que mostrava uma participação tão incisiva aqui da Mulher Gavião quanto essa, o Prego. Tem páginas e mais páginas protagonizadas por ela. Na verdade, cada um daqueles personagens centrais da Liga da Justiça aqui tem um ponto de destaque. O Átomo, o Flash, o Aquaman, Batman, Mulher Maravilha, o Flash, deixa eu pensar no outro que aparece aqui, o Lanterna Verde e a Mulher Gavião. E o John Jones, né, o Marciano, que formam um núcleo, né, da Liga da Justiça, como não tem o Superman, né, enfim, né, então ele não entra aqui. Mas é impressionante como a história se desenrola e é uma coisa que de fato vale muito a pena ler. Se vocês não conhecem o Prego, leiam. E depois dessa tem uma espécie de continuação que é Um Outro Prego, que eu também já li, mas tem muito tempo, e não tem o mesmo brilhantismo e originalidade dessa aqui. Então assim, se vocês puderem pelo Amazon, pela Americanas, pela Magazine Luiza, enfim, né? Há uma série de sites nos quais é possível encontrar e varia, né? Você vai encontrar de R$ 19 a R$ 50, dependendo do site de vendas. Mas é uma leitura que eu recomendo. Agora, repetindo, exige que a pessoa já tenha um certo conhecimento e domínio sobre esses personagens básicos do universo DC, que eu nem citei os personagens dessa uma vertente mística e cósmica da DC que são apresentados aqui, como o Etrigan, o Doutor Destino e outros, né? Claro, e se você não conhece, também é uma boa forma de ser apresentado para essa vastidão do universo DC, nos gibis, e de uma forma sintética, como eu disse. O Prego é uma minissérie em 3 volumes que é encadernada aqui, ó. Um volume único, o volume 19 da coleção DC Graphic Novels da Eagle Moss. Você visita lá o site deles e vê se ainda tem disponível, ou pela Amazon, né, que sempre tem alguma promoção. Falando nisso, eu vou até visitar para ver se tem algum título que me interessa, porque tem assim, tem 2 volumes gigantescos da Mulher Maravilha que eu tô doido para comprar, mas eu tô esperando uma promoção. E por enquanto é só, fica a minha dica aqui de leitura e até o próximo vídeo, né? Até breve.